Quinta-feira passada nós estávamos falando a respeito de a fé vem pelo ouvir. Às vezes as pessoas dizem, aumenta-nos a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu ouço a palavra e eu falei quinta-feira passada a respeito de duas maneiras, né? O ouvir apenas no sentido físico e o ouvir no sentido de atender, considerar e trazer a palavra para dentro da nossa vida e produzir dentro de nós uma transformação para que nós vivamos a vida que Deus está querendo. E isto fala a respeito de pessoas poderosas, É a nossa quinta mensagem que nós estamos trazendo aqui no Facebook. Hoje à noite no YouTube você poderá já assistir uma delas e tentar lembrar às 21 horas. Você poderá no YouTube, no canal da Igreja de Nova Vida de Niterói, você poderá entrar lá e assistir uma mensagem anterior sobre pessoas poderosas, e peço a você, se inscreva, né? Vai lá no inscrever-se, vai no sininho também e clica no sininho para que sempre quando estivermos transmitindo, você possa receber uma notificação. E o que são pessoas poderosas? Porque afinal de contas, no mundo em que nós vivemos, os poderosos prevalecem. No mundo que nós vivemos, os fracos ficam no meio do caminho. Os fracos não conseguem progredir. Os fracos não conseguem conquistar. Os fracos são sempre vistos como as pessoas que são derrotadas, que são as pessoas que não conseguiram vencer na vida. E nós lemos, domingo passado, pela noite e pela manhã, nós lemos Provérbios capítulo 24, versículo 10, que diz, se te mostrares fraco no dia da tua angústia, significa que a tua força é pequena. Então, quando nós passamos o momento de provação, a maneira que nós nos mostramos, a maneira que nós reagimos, a maneira que nós nos colocamos, nos posicionamos, vai determinar qual é a nossa força. E diz aqui, na palavra de Deus, que se nesse dia de tribulação, de sofrimento, no dia da angústia, eu me mostro fraco, é porque a minha força é pequena. Nós não estamos falando que nós somos homens e mulheres fortes e que podemos enfrentar qualquer coisa. Quem de nós nunca chorou? É muito comum os pais, principalmente os pais de meninos, dizer quando choram, quando dão uma topada, quando jogando bola, caem e machucam e começam a chorar e dizem, que isso? Homem não chora. Isso é uma mentira. Nós choramos porque sentimos dores, sentimos fraquezas, nós choramos porque temos problemas. Quantas das vezes nós passamos por situações, esses dias, nessa semana, lágrimas correram dos nossos olhos, no nosso trabalho, lidando com as pessoas enfermas, com seus familiares. Nós estávamos ali e lágrimas estavam correndo dos nossos olhos, nós estávamos chorando por causa de perdas, por causa de sofrimentos, por causa de dores. Mas nesses momentos de angústias, nesses momentos de perseguição, nós temos que mostrar, não uma força humana, mas mostrarmos o nosso posicionamento, que Deus está conosco e Deus conosco, Ele faz com que a nossa vida seja uma vida fortalecida por Ele. O Espírito de Deus habita em mim e o Espírito de Deus, como nós falamos na EVE, é como uma dinamite e acende-se o pavio e ele é ativado e as coisas começam a acontecer. A Bíblia fala de homens e mulheres que foram exemplos de pessoas sustentadas, guardadas, protegidas pelo poder de Deus em momentos difíceis da sua vida. Nós não estamos falando de pessoas poderosas, de super-heróis da fé. Nós estamos falando de pessoas poderosas porque foram protegidas, guardadas, cuidadas por Deus. Nos momentos difíceis, eles permaneceram de pé e até mesmo quando sofriam muito, eles estavam amparados.
Esses homens e mulheres foram exemplos de como viver numa sociedade difícil, de como viver numa sociedade hostil, de como viver num tempo complicado, como os dias que nós estamos vivendo. A palavra de Deus nos fala a respeito de homens e mulheres que estavam comprometidos com a palavra, não comprometidos com a teologia, não comprometido com as ideias teológicas, com as interpretações teológicas, mas comprometidos com a palavra de Deus, vivendo a realidade da palavra no seu dia a dia, vivendo uma vida de intimidade com Deus. E a vida de intimidade com Deus é a vida de oração. E nós queremos, dentro dessas pessoas poderosas, pessoas que oravam a Deus, pessoas que oram, são pessoas poderosas. Nós queremos falar um pouquinho de Daniel. Daniel é o exemplo de uma pessoa poderosa. Daniel é o exemplo de uma pessoa poderosa. Daniel é o exemplo de uma quebra de paradigma, aonde a ideia de que somente pessoas que têm uma origem, ou pessoas que nascem ricas, ou pessoas que nascem em grandes e boas posições sociais, são as pessoas que vão vencer, são as pessoas que farão a diferença. Não. Pessoas comuns como eu e você, nós somos pessoas comuns. Não é porque eu sou pastor, eu sou diferente de você. Eu sou uma pessoa comum. Tenho as fraquezas que você tem. Passo problemas que você passa. Choro como você chora. Porque você é gente como eu sou gente. Não somos pessoas extremamente habilidosas e capazes de lidar com situações. E nós temos que quebrar este paradigma. Acabar com essa ideia de que são líderes, pastores, apóstolos, os únicos que têm o poder de Deus para fazer com que vidas sejam transformadas. Por exemplo, muitos líderes, eu hoje como pastor estou te falando, muitos apóstolos estão pregando e existem aí agora centenas e centenas de transmissões, estão falando para você, estão te abençoando, mas amanhã, quando você estiver no seu dia a dia, vamos dizer assim, na sua vida real, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver passando por um momento difícil, eles não estarão com você, eu não poderei estar com você. E o que fará na sua diferença na sua vida é que Cristo estará com você. É que Cristo estará fazendo a diferença. Porque é Cristo que estará gerando o poder necessário para que você vença. Amanhã você vai encontrar com pessoas que precisam ser transformadas, que precisam ser libertas. E não serão os apóstolos, não serão os profetas, não serão os pastores e nem os grandes líderes. Será você que está no meio da sociedade, que é uma pessoa comum, que ninguém sabe nem o seu nome. No seu anonimato, Deus vai te usar e Deus vai fazer com que pessoas sejam transformadas, sejam curadas, sejam libertas. Você fará a diferença em sua sociedade. Não estou desfazendo dessas pessoas, porque temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Temos o compromisso com a palavra de Deus. E hoje nós vamos ver compromisso com a palavra. Nós vivemos num país, temos compromisso com o nosso governo? Sim, mas o meu maior compromisso é com a palavra de Deus. E a palavra de Deus não se negocia, a palavra de Deus é inegociável. Quando nós mergulhamos um pouquinho na vida de Daniel, nós vemos que Daniel é um exemplo maravilhoso de alguém que foi sustentado e protegido pelo poder de Deus. Nós vemos que Daniel, ainda que tenha sido levado como escravo para a Babilônia, foi um homem, foi um rapaz, foi um homem que deixou como exemplo que ser uma pessoa poderosa é resultado de ter uma intimidade com Deus, de viver uma vida de oração. E é isso que faz as pessoas poderosas.
fazer alguém famoso, existem muitos caminhos. Quando nós falamos polêmicas, quando nós falamos coisas que vêm na nossa cabeça, quando nós inventamos alguma ideologia, isso pode tornar pessoas famosas. Mas nós estamos falando de pessoas poderosas. Poderosas que enfrentam o mal, que libertam as pessoas, que curam, que fazem a obra de Deus. E isso vem pela vida de intimidade com Deus, pela vida de intimidade com a palavra de Deus, com compromisso com a palavra de Deus e uma vida de oração. Por isso que lá em Provérbio diz: se você falhar sobre a pressão da vida que você está vivendo, com certeza você precisa se realinhar com Deus e viver aquilo que Deus está querendo para você. Quando nós vamos no livro do profeta Daniel, e eu vou ler alguns textos, e em Daniel capítulo 6, versículos 3 a 5, diz assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os governadores por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império babilônio. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Significa que havia uma inveja muito grande, porque Daniel, nós vamos falar à frente, era uma pessoa zelosa, trabalhava direito. A expressão é essa. Era um bom funcionário. Porque às vezes as pessoas nas igrejas são bons crentes, mas nas empresas são péssimos funcionários. Daniel era um homem que vivia com Deus, andava com Deus, tinha intimidade com Deus e era um excelente funcionário numa terra em que ele era escravo. Por isso que aqui diz que eles procuraram de todos os jeitos falhas na vida profissional de Daniel. E diz, os supervisores, os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Falhas que mostrariam que ele errou a respeito das atitudes do governo da Babilônia. Mas nada conseguiram. Aqui fica, eu estou abrindo um parêntese, parando um pouquinho no meio desse texto, para deixar esta palavra. Nós temos que nos libertar da cultura de ser um péssimo, mau funcionário ou um funcionário ruim na nossa empresa. Nós cristãos temos que sermos pessoas em que as pessoas tentarão achar falhas em nós. Poderão até encontrar, mas não acharão falha no nosso caráter e nas nossas intenções. A nossa vida profissional também tem que ser reflexo da nossa vida com Deus. De que adianta eu subir a um púlpito, pessoas cantarem, pessoas pregarem, pessoas terem milhares e milhares de seguidores, se na sua vida diária, no dia a dia, na vida profissional, assim como na vida familiar, na vida social, não vivem aquilo que Deus está querendo. E o texto diz que não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Ah, mas o meu patrão é isso, é aquilo. Nabucodonosor, rei Dario e todos os outros reis da Babilônia que Daniel passou, eram pessoas que não temiam a Deus, não serviam a Deus, mas Daniel persistia como uma pessoa fiel. E diz mais, não era desonesto. Daniel não era desonesto, nem negligente. Então, finalmente, esses homens disseram:
jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus, do Deus dele. Isto é, eles perceberam que não podiam encontrar falhas no trabalho de Daniel para acusá-lo, para tirá-lo da posição que ocupava. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a perceber: vamos agir, vamos ver motivos para que a gente possa acusar no relacionamento dele com Deus. Nós vivemos dias, e nós pregamos aqui há pouco tempo, o diabo é acusador, e ele procura falhas no nosso relacionamento com Deus, para que nós sejamos acusados e sejamos entristecidos e deixemos de viver a vida que Deus está querendo. Homens e mulheres, nós falamos no início, se destacaram por suas grandes qualidades. Homens e mulheres, na Bíblia, destacaram-se pelas grandes qualidades. No Novo Testamento, no início da igreja e até os dias de hoje, homens e mulheres se destacam pelas suas qualidades. Mas essas pessoas se tornam poderosas, e essas pessoas que se destacam e crescem e agradam a Deus, é que reconhecem que todas essas habilidades foram dadas por Deus. Eu queria falar algumas características da vida de Daniel. Já falei algumas, mas eu queria voltar a elas. Primeiro, homens poderosos. Daniel era um homem poderoso. Era uma pessoa poderosa. Daniel era um homem fiel ao seu Deus. Um homem fiel ao seu Deus. Eu sei que muitas pessoas hoje, as empresas principalmente, elas têm dentro do seu setor de gestão de pessoas, de treinamentos, são psicólogos que avaliam, são pessoas que conversam, são pessoas que veem habilidades, mas a minoria entende que o seu melhor funcionário será aquela pessoa que é fiel a Deus. Não adianta saber 2, 3 idiomas, não adianta ter grandes habilidades técnicas, não adianta nada. O que faz a diferença é o homem ser fiel a Deus. Isto as pessoas não se preocupam. Por quê? Porque elas confiam nas suas próprias habilidades. Eu sempre digo para os jovens: escolha a noiva certa, escolha o noivo certo, escolham. Não apenas porque ama, não apenas porque são bonitos, não porque apenas são atraentes. Veja se é fiel a Deus. Porque quando um homem e uma mulher são fiéis a Deus, tenha certeza que serão fiéis no seu casamento. Serão bons pais, será um bom esposo, será uma boa esposa, porque são fiéis a Deus. Nós escolhemos os nossos governantes, e muitas das vezes esses governantes, eles frequentam, vão aos cultos, vão às reuniões, reúnem os líderes evangélicos. E os líderes evangélicos, muitas das vezes, pelo que vão ganhar em troca, apoiam. Esquecem que bons governantes são fiéis a Deus. E os fiéis a Deus, Deus lhes dá a habilidade de governar. Deus lhe dá a condição de governar. Deus lhes dá a sabedoria para governar, por causa da sua fidelidade a Deus. Isso torna as pessoas confiáveis. Nós vivemos numa sociedade onde pessoas,
por não serem fiéis a Deus, jamais serão confiáveis. Quantos esposos não confiam na sua esposa? Quantas esposas não confiam no seu esposo? Pais não confiam nos seus filhos? As empresas têm que ter câmeras por todos os lados para ficar fiscalizando, porque não confiam. Os setores de estoque têm que ter câmera de todos os lados, porque não confiam. Nós vimos agora recentemente, em plena pandemia, em plena necessidade de máscaras, de equipamentos, de EPIs, alguém vai lá e rouba e furta um carregamento para vender para o bem pessoal. Por quê? As pessoas não são confiáveis porque não são fiéis a Deus. Pessoas confiáveis são responsáveis e por isso passam a ser reconhecidas. Quando você passa a ser fiel ao seu Deus, como lá no início do livro de Daniel, ainda jovem, ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Ele estava dizendo: eu resolvo firmemente a ser fiel ao meu Deus. Tenha certeza que será reconhecido, que as pessoas vão ver em você um caráter excelente, mas também haverá perseguições. Precisamos ser pessoas que os outros não nos vejam como desonestos. E o que aqueles homens viram em Daniel? Ele não é desonesto, ele não é negligente, ele não é infiel. No trabalho, como que nós trabalhamos? Na sociedade que vivemos, como que vivemos nesta sociedade? Eu não trabalho em uma grande empresa, mas gerencio equipes, lido com pessoas diferentes, até de religiões, de temperamentos, pessoas diferentes uma das outras, e nós percebemos que algumas são pessoas que nós podemos confiar. Algumas que me surpreenderam e passei a confiar. E outras que, ao contrário, achava que podíamos confiar. E foram as maiores decepções. E nós começamos a ver que pessoas, veja, não pessoas crentes, não pessoas religiosas. Essa palavra crente, essa palavra é horrível. Pessoas que se dizem crentes, se dizem cristãos, que gostam do Evangelho, mas não são fiéis a Deus. Tenha certeza que essas pessoas não conseguirão ser fiéis à sua sociedade. Daniel era um homem que tinha a confiança do rei. Veja, Daniel era um homem fiel a Deus. E o rei sabia que por sua fidelidade a Deus, ele não seria desonesto, negligente. Era uma pessoa que ele podia confiar. O rei confiava tanto em Daniel, que já pensava colocar Daniel numa posição acima de todos para governar sobre todo o império. Simplesmente porque quando somos fiéis a Deus, nós nos tornamos pessoas confiáveis. Pessoas precisam confiar em nós. Infelizmente, você entra na internet, nas redes sociais, você vê briga de líderes, briga de religiões, briga de denominações, briga de todos. E em quem as pessoas confiam? Em quem as pessoas confiam? Se brigam dentro da sua própria fé, significa que não são fiéis ao seu Deus. E nós estamos vivendo um tempo que pessoas confiáveis precisam ser levantadas na sociedade, porque a sociedade está precisando confiar em alguém para que tenham soluções para a sua vida, para que consigam resolver os problemas que estão afligindo, sem que haja outros interesses por trás. Nós estamos vivendo esses dias
em que realmente uma quantidade de dinheiro muito grande precisa ser investida. E de vez em quando nós temos que alugar respiradores no hospital. E o preço é alto. E eu estava conversando com os amigos dizendo, quando tudo isto passar, eu creio que nós não vamos precisar mais alugar respiradores. Porque o que mais vai existir são respiradores, são os ventiladores. Aí vem a pergunta, será que vão existir? Ou será que por toda boa obra que está sendo feita e que tem que ser feita, existe uma motivação por trás dela, uma motivação incorreta? Sabe por quê? Porque muitas das pessoas que estão fazendo não são fiéis a Deus. E se não são fiéis a Deus, não são pessoas que nós podemos confiar. Daniel era um homem que tinha qualidades e habilidades. E por causa dessas qualidades que eram resultados da sua vida com Deus, termos habilidade, termos as qualidades, tudo isso é maravilhoso, mas veja, tem que ser resultado da nossa vida com Deus. Lembre-se, nós falamos no início, mente renovada, vida transformada, certeza da soberania de Deus. O que aqueles governadores queriam era encontrar alguma coisa para destruir, para tirar Daniel do caminho do rei. Queriam encontrar algo, desenterrar algo, alguma sujeira da vida de Daniel, mas não conseguiram. Porque Daniel pegava as suas habilidades e colocava diante de Deus. Reconhecia que as habilidades provêm de Deus. Eu poderia dizer, mas eu estudei, eu faço cursos, me atualizo. E de que adianta atualizarmos se as maiores habilidades vêm de Deus? Se as respostas aos problemas em momentos tão cruciais, Deus nos dá sabedoria. Não pense que suas habilidades você conquistou numa faculdade, você conquistou porque estudou, você tem uma posição profissional porque é um mérito seu. Sim, você fez isso. Mas porque você é fiel a Deus, você se tornou uma pessoa confiável. Você se tornou uma pessoa em que as suas habilidades podem ser usadas. Porque existem muitas pessoas cheias de habilidades que estão por aí, que nós nem queremos que elas façam alguma coisa, porque não são fiéis a Deus. Quando falamos de pessoas poderosas, tenha cuidado de não abusar do poder que lhe foi conferido. Daniel era um homem fiel a Deus, tinha confiança do rei, tinha habilidades. Daniel era um homem que procuraram coisas na vida dele, nada podia acusá-lo. Mas Daniel não abusou do poder que lhe fora dado. E um dos problemas do homem, eu não sei se foi num dos nossos cultos online ou no nosso culto na igreja que nós falamos sobre o problema dinheiro, sexo e fama. E as pessoas, nesta fama, nesta ânsia de poder, pessoas abusam do seu poder. Abusam do seu poder. Deus me deu poder. Deus lhe deu poder. Jesus estava aqui na terra e disse: toda autoridade e poder me foi dado. Quando Jesus foi aos céus, disse: esse poder e essa autoridade está sendo dada a vocês, discípulos, pelo poder do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram revestidos de poder e autoridade. Poder e autoridade. Mas veja, eu não posso abusar do poder. E um dos problemas do homem, por achar poderoso, ele pensa que pode abusar do seu poder. Daniel era um homem poderoso
porque era diferente dos outros. Ele vivia numa sociedade, mas a sociedade que ele disse quando era jovem: eu não serei igual a ela. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz isso. Eu resolvi firmemente não me contaminar. O que Daniel estava dizendo? Eu sou jovem, eu vou viver aqui na Babilônia. Daniel já sabia a respeito dos tempos de Deus, e Daniel podia pensar: se chegar o dia da libertação da Babilônia e eu estiver vivo, eu ainda estarei servindo ao meu Deus, e não vou me contaminar com esta Babilônia. Daniel era diferente dos outros, diferente no sentido de pessoas determinadas a viverem o que Deus está querendo. Não pessoas diferentes, porque pinta o cabelo de vermelho, porque pinta de azul, se enche de tatuagem, bota piercing e bota a calça rasgada. Isso é o menos. Diferente no seu caráter. Daniel era diferente no seu caráter, era diferente da sociedade, ele se diferenciava, não por causa das suas habilidades, inteligência, mas era o seu caráter fazia diferente. O que o mundo precisa não é de pessoas hábeis apenas. O que o mundo está precisando não é apenas de pessoas habilidosas, mas de pessoas que têm o caráter de Deus, em que Deus poderá dar a sabedoria para que as decisões sejam tomadas corretamente para o bem-estar do seu próximo. De que adianta habilidades e conhecimentos sem caráter? Eu conheço pessoas que são excelentes profissionais, que têm habilidades tremendas, mas o caráter é ruim. Ah, mas ajuda os outros. Mas nós precisamos tirar essa cultura de que se ajuda os outros, mas o caráter é ruim, tá bom. Não. O que Deus está querendo é transformar o caráter da pessoa. Daniel se destacava diante dos outros. E na Bíblia Viva diz que Daniel brilhava diante dos outros. O destacar, que a Bíblia Viva diz, ele brilhava. Imagina no meio de uma porção de pessoas. Imagina que você tenha uma porção de pessoas que poderíamos dizer que eram de lâmpadas de 40 watts, todas acesas. E de repente estava lá Daniel brilhando como uma lâmpada de 200 watts. Primeira coisa, se destaca. E segundo, o seu brilho brilha os outros. Traz brilho para os outros. E Daniel brilhava diante dos outros. Quando nós, na semana retrasada, na semana de oração, orávamos, Asaf orava para que Deus brilhasse sobre os seus rostos. Para que a luz de Deus brilhe. Deus quer que a glória dele esteja dentro da minha vida para que eu brilhe diante dos outros. Não é ter os melhores salários, não é ter os melhores carros, não é ter os melhores bens, não. Brilhar no sentido de levar a resposta de Deus às necessidades das pessoas. Daniel era uma pessoa que estava disposta a ir além da onde estava. Daniel queria crescer, Daniel queria ser próspero como todos nós. Daniel não era uma pessoa antiquada que dizia assim: não, eu não quero nada na vida, só vou ficar orando. Não, Daniel negociava, Daniel governava na Babilônia. Daniel queria chegar além. Quando pensa em Daniel ser governador sobre todo o império, Daniel não foi para casa e disse: não, eu não quero isso, porque eu quero ser humildezinho, não quero nada. Não, Daniel queria crescer, Daniel queria ser próspero. Mas o mais importante é que Daniel colocou o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar e sempre foi fiel a Deus. O que eu quero deixar claro é que Daniel era um homem com caráter distinto quando ele trabalhava, distinto no seu viver, distinto na maneira que ele adorava e que servia a Deus.
Existe um ditado: a inveja é algo extremamente podre. A inveja fede. E o que aquelas pessoas, aqueles sátrapas, aqueles governadores, aqueles líderes da Babilônia, tinham de Daniel era inveja, e por isso queriam destruir Daniel. E infelizmente existem os invejosos que vão te perseguir, invejosos que vão querer te destruir, os invejosos que vão querer passar você para trás. Mas você estará sendo, veja, uma pessoa poderosa, é aquela protegida, guardada, sustentada e que tem intimidade com o seu Deus. Daniel era um homem de fé, havia trabalhado duro, tanto para seguir seu Deus, quanto para subir a escada do progresso da vida. Tem pessoas hoje que querem subir na vida e estão só pensando nos seus estudos, no seu trabalho, estão se esquecendo de Deus. Não, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Daniel era um homem de fé, e tudo isso se aplica a mim, tudo isso se aplica a você. Nós gostaríamos de pensar que estamos no controle, mas não estamos. Deus é o controle, Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, e o meu controle é dizer: Senhor, controle a minha vida, guie a minha vida. Nesse mundo nós vamos encontrar pessoas que gostam de nós, pessoas que apreciam as nossas habilidades, pessoas que nos acham pessoas boas para trabalharem com elas, mas não gostam do fato de nós sermos cristãos, não gostam pelo fato de não vivermos como eles vivem. Gostam da gente, mas no seu interior zombam da gente. Eu tenho amigos que gostam muito de mim, mas eu sei que no interior eles zombam da maneira que eu vivo. Quando eles começam a conversar a respeito de vida sexual, a respeito de dinheiro, a respeito de honestidade. E quando nós colocamos o ponto de vista como o que nós cremos, por exemplo, estar aqui hoje, depois de toda uma semana de trabalho, estar domingo servindo a Deus, dar o dízimo, dar oferta, investir no reino de Deus, no fundo, eles gostam de mim, mas no fundo, zombam de mim. Acham, esse cara é maluco, esse cara não tem nada. Mas eu quero encerrar deixando um versículo bastante interessante. Porque Daniel, ele passou a ser odiado pelos seus colegas de trabalho. Ele passou a ser odiado por um grupo que ocupava o palácio do rei. Mas Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, disse: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Pessoas poderosas, porque são fiéis a Deus, são tementes a Deus, têm as suas habilidades, são pessoas confiáveis, são pessoas que têm intimidade com Deus, são pessoas que estão ligadas a Deus, são pessoas que resolveram para firmemente viver para Deus, serão pessoas odiadas. Não pense que todo mundo vai gostar da gente. Tem muitas pessoas que gostam do trabalho que eu faço. Tem muitas pessoas que gostam da maneira que eu administro, ou da maneira que eu trato as pessoas, mas no fundo não gostam do Deus que eu gosto, do Deus que eu amo. No fundo estão longe daquilo que Deus quer. No fundo odeiam, porque não há sociedade, não há ligação entre luz e trevas. E se nós somos luz, nós que somos pessoas que temos Cristo, as trevas vão lutar contra nós. Se o mundo te odeia, tenha em mente, Jesus foi odiado antes. Jesus foi odiado antes. Estamos terminando a Semana Santa,
E o que nós vimos? Jesus foi crucificado porque Jesus foi odiado. E aqueles que seguiram a Jesus foram odiados. E Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos: vocês vão ser odiados. As pessoas não vão gostar de você. As pessoas podem até querer o bem que você faz, mas não vão gostar de você. Mas lembre-se, antes de não gostarem de você, eles já não gostavam de mim. Antes de odiarem você, eles já odiavam a mim. Deus quer que você seja uma pessoa poderosa, mas Deus quer que o seu caráter seja transformado. Nessa parte de Daniel que estudamos hoje, Daniel foi uma pessoa poderosa, porque Daniel tinha um caráter tratado por Deus. E eu quero ter o meu caráter tratado por Deus, para que seja um desses poderosos, para que seja sustentado, guardado, protegido, amparado por Deus, fortalecido. Quando vierem as angústias, eu vou olhar para dentro de mim e dizer assim: eu sou fraco, mas eu tenho Cristo, que em tudo me fortalece, e eu poderei vencer todas as dificuldades da vida. E se você assim crê, assim será na sua vida.